Paz e graça, meus amados irmãos, mais um vídeo aqui para o canal Despertar da Graça, um canal que foi criado agora há pouco para expor um pouco do conhecimento do Evangelho da Graça, o Evangelho que foi revelado no terceiro céu ao nosso irmão Shaul, que foi direcionado aos gentios, ao caso a nós, que não fazemos parte da nação de Israel. E hoje nós vemos que dentro de um sistema religioso, eles impõem muito as obras da lei, alguns preceitos da lei de Moisés. E aonde a palavra do Criador nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 19, diz que por um lado se revoga a primeira ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Se a lei não aperfeiçoou coisa alguma, então por que hoje expor nós que somos gentios as ordenanças da lei? Nós como gentios não temos a necessidade de cumprir a lei de Moisés, e sim cumprir a lei de Cristo, que está no livro de Gálatas, no capítulo 6, e o versículo 2, que diz: suportais o fardo uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Ou seja, Cristo ressuscitado, ele é o fim da lei. Ele veio, cumpriu a lei, Mateus 5,17, e depois que ter cumprido na cruz do Calvário, ali ele aniquilou a lei de Moisés para estabelecer a sua lei, que é Gálatas 6,2. Aleluias. Glórias ao Criador. E quando nós vamos analisar alguns dos preceitos da lei que eles impõem dentro do sistema religioso, um dos tais é o jejum, que muita gente não sabe que é um dos preceitos da lei de Moisés, como está escrito lá no livro de Levítico, no capítulo 23, a partir do versículo 26 ao 30, que Deus fala a Moisés para convocar o povo, e ali Moisés diz que aquele povo tinha que se jejuar, e aquele que não jejuasse, ele era tirado do meio do povo. Então virou uma prática na tradição judaica, que era um dos preceitos da lei, o jejum. Outros preceitos da lei de Moisés que eu vejo muito dentro do sistema religioso é o dízimo, como está escrito também lá em Deuteronômio 14, a partir do verso 22. Mas ele nunca aplica Deuteronômio, mas ele aplica mais o livro de Malaquias. E quando nós começamos a ler o livro de Malaquias, um parênteses aqui, quando você lê o livro Bíblia, você tem que ter o discernimento de quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Se você analisar no livro de Malaquias, no capítulo 1 e o versículo 1, na versão atualizada, a palavra diz: sentença pronunciada pelo Criador a Israel por intermédio de Malaquias. Ou seja, o livro de Malaquias, que eles aplicam em nós que somos gentios, já é bem claro, dizendo que foi para a nação de Israel. E quem escreveu foi o profeta Malaquias para um propósito. Então ele não pode aplicar esse livro no gentio que somos nós. E Paulo, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 56, quando ele diz que o arguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, quando eu vejo eles induzindo o povo, aplicando para praticar a lei de Moisés, eu vejo que ele fica dando força ao pecado. Se você vive nessa prática de lei de Moisés, meu amado, você está dando força ao pecado. E um dos pecados qual é? Um dos pecados da lei que dá força ao pecado, vou te dizer agora, meu amado, é o pecado
em oculto, que é a tua falsa santidade. Quando você pratica a lei, você se torna uma pessoa soberba, se acha melhor do que aquele que não pratica a lei. É tipo a oração do publicano e o do fariseu, quando ele disse: eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimos de tudo o que eu tenho. Você vê a falsa santidade que aquele homem tinha, como se ele fosse uma pessoa que tivesse uma grande intimidade com Deus, mas não tinha. É tipo hoje, os religiosos do dia de hoje. Eles não têm essa intimidade com o Criador, eles aparentam ter, eles são zelosos. Por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 14 e o 15, que diz: quando é feito a leitura da velha aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo foi removido, abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração do povo. Você entende? Que o povo não consegue discernir a graça da lei. O povo hoje está sendo conduzido por toda sorte de vento de doutrina, agitado de um lado para o outro, sendo induzido pelos homens que enganam fraudulosamente. Você sabia disso, meu irmão? Não é todo mundo que tem coragem de falar isso. Você entende? E quando você está na prática da lei, é um perigo para você. Porque a palavra de Deus diz, no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 4, diz: separado estáis, pois, de Deus, vós que procurais ser justificado por obra da lei, e da graça caíste. Separado estáis, pois, vós que procurais ser justificado por obra da lei, vós que dá o dízimo, vós que jejua, vós que come um pedaço de pão com kisuke, vós que se batiza nas águas. Separado estáis, pois, de Cristo, irmãos, vós que procurais ser justificado por estas obras, e da graça caíste. E Paulo diz também lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 21, não aniquilo a cruz de Cristo, não aniquilo a graça de Deus. Se a justificação vem por obra da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Você está entendendo como é as coisas? Você está entendendo como funciona a graça do Criador? A graça do Criador, você não pode só falar dela, você tem que testificá-la. Como diz que Cristo é o fim da lei, meu amado, você tem que colocar em prática na sua vida. Por que você tem que colocar em prática? Porque Romanos capítulo 3, versículo 20 diz: visto que diante de Deus ninguém será justificado por obra da lei, com razão que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Nós já estamos libertos da lei. Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, pois, também vocês, irmãos, estão mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que nós frutifiquemos para Deus, para o Criador. Vem você? Nós estamos mortos para a lei por quem? Por meio do corpo de Cristo. Aí o versículo 5 do capítulo 7 de Romanos, ele diz: e quando vivíamos segundo a carne, nas paixões pecaminosas despertada pela lei. Você se lembra do que diz lá em 1 Coríntios 15, 56? Que o arguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei? E quando nós vivíamos segundo a carne, nas paixões pecaminosas despertado pela lei, operava em nossos membros a fim que nós dessemos frutos para a morte. Aí o versículo 6 diz: agora, porém, libertos da lei, oh glória, aleluia, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, servindo em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Caducidade da letra é a lei de Moisés. Ao ponto de Pedro fazer, olha,
Para que colocar esse ato, até esses fardos pesados aos gentios, que nem nossos pais e nós mesmos suportamos? Para que aplicar Moisés na igreja de Cristo? Se a palavra de lá em Colossenses 2,14, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual constava como ordenança e que nos era prejudicial, Cristo removeu inteiramente e encravou na cruz, irmãos. Hoje nós estamos vivendo pela graça do Criador. Ninguém será justificado por obra da lei. Nós somos justificados pela fé em Cristo, pelo sacrifício da cruz. Glória ao Criador. É só uma pequena reflexão para que você também venha tirar suas próprias conclusões em cima dos textos que foram citados. Dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, comente. E a paz a todos. Shalom.